Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 7 de outubro de 2022, são 19 horas e saiu o Datafolha. Lula tem 49% e Bolsonaro 44%. Os indecisos somam 2% e brancos e nulos 6%. O que é que significa isso? Basicamente, o Bolsonaro não tem como crescer por esses números frios. O Bolsonaro não tem como crescer 5 pontos percentuais para atingir o Lula. Ele crescendo 2%, indo a 46%, o Lula ainda ficaria com 47%. Isso se ele tivesse todos os 2 pontos percentuais de indecisos. Então, se o Bolsonaro passar de 44 para 46 e o Lula cair de 49 para 47, ainda assim o Bolsonaro não vence, mas isso só aconteceria se Bolsonaro ficasse com todos os 2 pontos percentuais. E isso é impossível de acontecer. Mas não é só. O Datafolha diz que 93% dizem já estar totalmente decididos sobre o voto a presidente. Então, o espaço é praticamente nulo. A maior parte dos eleitores responde estar convicta sobre a decisão para o segundo turno, numa maioria esmagadora de 93%. Mas é este o dado que mais fala. No Datafolha, 51% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, ante 46% em Lula. O que é que significa isso? Que o Bolsonaro, se ele subisse dentro da margem de erro de 46 para 48 e o Lula caísse de 51 para 49, ainda assim, em votos válidos, o Bolsonaro perderia a eleição, e essa rejeição é dos que dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Então, todos os dados do Datafolha, um dado só os números frios, os 49 a 44, significam que pode haver uma grande mudança. Mas há vários dados dizendo que a vantagem do Lula é real. Bolsonaro subiu, evidentemente, do primeiro turno para o segundo turno, e agora ele está muito mais perto do Lula, mas é isso que mostrou a eleição em segundo turno, que a diferença caiu bastante na reta final. Ainda assim, o Lula segue com vantagem. E o procurador do TCU, segundo o Globo, requisita relatório das Forças Armadas sobre fiscalização de urnas. Depois de meses de crise com o TSE, as Forças Armadas ainda não divulgaram o resultado da fiscalização sobre a segurança das urnas. Por que é que eles fazem isso? Porque eles vão ter que admitir que não teve problema nenhum. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, propôs ao presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que requisite em nome do tribunal uma cópia do relatório de auditoria realizado pelas Forças Armadas sobre o sistema de votação durante o primeiro turno das eleições no Brasil. O fato é um só: se os militares tivessem uma vírgula para falar sobre a eleição, sobre as urnas eletrônicas, sobre o desempenho das urnas eletrônicas, e já há tempo mais do que suficiente para isso, se eles tivessem alguma coisa negativa a falar sobre as urnas, já teriam dito há muito tempo. Como não tem, eles não falam nada. E aí vão ter que entregar o relatório pela força da lei. E a deputada trans Érica Hilton
desmente boato de que será ministra no governo Lula. A deputada recém-eleita usou as suas redes para dizer que as mensagens disparadas em grupos bolsonaristas fazem parte de estratégia para fazer o ex-presidente perder o foco durante a campanha. Através do Twitter, a deputada federal eleita Érica Hilton, do PSOL, denunciou nesta sexta-feira o disparo de mensagens falsas que afirmam que ela seria ministra em um possível governo Lula. De acordo com a deputada, apoiadores de Bolsonaro estariam criando narrativas envolvendo-a para atrapalhar a estratégia de campanha do petista. Infelizmente, a gente vive em um país onde uma deputada trans assumir o próprio cargo de deputada ou assumir um cargo em um governo é considerado um problema de imagem para esse governo. Nos países desenvolvidos da Europa e de outras partes do mundo não haveria problema nenhum, mas o Brasil está mergulhado no atraso. E o Correio Brasiliense diz que o governo reduz também a verba para tratamento de AIDS, já reduziu verbas para as universidades, já reduziu verbas da saúde, agora para o tratamento de AIDS, enquanto protege o orçamento secreto em 2023, ou seja, tira dinheiro da AIDS para entregar, para comprar deputados. Mas o pior é que todas essas reduções de verbas para áreas vitais está acontecendo porque o Bolsonaro gastou 5% do produto interno bruto brasileiro em bondades eleitorais. E as redes sociais registram explosão de teoria infundada de fraude no primeiro turno. A principal alegação é de que é impossível o ex-presidente Lula ter obtido mais votos do que o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. Não se sabe por que eles dizem que é impossível. O mês de outubro já registrou nas redes sociais picos de disseminação de conteúdo sobre fraudes na eleição. No Telegram, aplicativo de troca de mensagens, o volume de publicações superou, desde o primeiro turno, o acumulado em setembro. A radicalização também se intensificou entre usuários que convocam protestos e incitam violência. A principal alegação é de que é impossível Lula ter obtido mais votos que Bolsonaro no primeiro turno. O Lula chegou à frente com 48 ou 43. Levantamento feito a pedido do jornal Estado de São Paulo pelo Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e o Internet Lab, mostra que da 0 hora de 1º de outubro até às 23h59 de quarta-feira, foram 12.619 mensagens no Telegram. O volume com citações à fraude supera o recorde de todo o mês anterior. E um governista quer convocar o presidente do TSE e os institutos de pesquisa para debater pesquisas. Líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou requerimento solicitando a ida dos representantes das empresas à casa. E em um requerimento solicitando a realização da audiência pública com o presidente do TSE, Alexandre Moraes, institutos de pesquisa para discutir levantamentos que medem as intenções de voto, o requerimento foi endereçado à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e decorre de recente polêmica envolvendo os institutos, que estão sendo assediados por todos os lados. Porém, o bolsonarismo, ele não diz sobre institutos como o tal Brasmarket, o Equilíbrio, que davam vitória para ele no primeiro turno por larga margem sobre o Lula e erraram flagrantemente. E a fala de Bolsonaro sobre canibalismo entre indígenas gera indignação, diz líder Yanomami, segundo a Folha de São Paulo. O presidente do Conselho de Saúde Indígena afirma que prática não existe. O antropólogo que viveu no Surucucu chama de delírio a afirmação resgatada na campanha.
A afirmação de Bolsonaro sobre canibalismo entre indígenas na região do Surucucu, feita em 2016 e resgatada na disputa eleitoral em segundo turno, é mentirosa, repulsiva, ofensiva e causadora de indignação entre indígenas. É o que afirma Júnior Yanomami, presidente do CONDISE, Conselho Distrital de Saúde Indigenista dos Yanomamis. E Boulos, Guilherme Boulos, deputado mais votado em São Paulo e o segundo mais votado no país, organiza uma caravana contra a abstenção para ajudar o ex-presidente Lula. Mais de 32 milhões de pessoas deixaram de votar no primeiro turno, tema que preocupa a campanha. E, por fim, o Ministério Público também pede o resultado da fiscalização dos militares, só que pede ao TCU para que cobre o resultado da fiscalização feita pelos militares. As ações tanto do MPF quanto do TCU mostram que os militares estão segurando o resultado que chancela as urnas para não tirar a razão de Bolsonaro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta amanhã, às 8 horas da manhã, no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.